Boa tarde, meninos. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos vocês. Estamos aqui ao vivo para mais uma aulinha. Obrigado mesmo aí de coração. Espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam bem aí em casa, né? Que se precisarem sair aí para a rua aí, que usem máscara. Mas espero que vocês estejam aí se cuidando aí, se Deus quiser. Logo, logo vamos estar juntos aí em aulas presenciais. Meninos, bom, nas nossas últimas aulas, a gente veio trabalhando aí a teoria de função, né? Nós vimos as classificações de função lá há muito tempo aí atrás. Vimos aí a função modular. Começamos a ver a exponencial básica, ó. Eu vou passando aqui para que você vá relembrando. A gente já teve aula disso daqui já, né? Mostrei para vocês algumas propriedades importantes da exponencial, né? Fizemos um monte de exemplos aqui, aplicamos a regra do solzinho, né? Expoentes fracionários, negativos. Resolvemos equações exponenciais. Ensinei vocês aí a trocar a base, né? De uma equação exponencial, a apresentar aí o conjunto de solução, né, a propriedade aí da injetividade também. Passei tudo isso aí já para vocês. Fizemos bastante exercícios aí na nossa última aula. Eu terminei minha última aula com esse exemplo aqui para vocês, né? Que está aparecendo aí agora aí na sua tela. E hoje eu queria realmente começar o conteúdo de função exponencial. A função exponencial em si, meninos, ela é muito tranquila, ela é bem fácil, tá? Ela não tem segredo. Talvez a função mais fácil que tenha. O problema é fazer a conta com as variáveis no expoente, mas a função exponencial em si, a ideia dela, é bem tranquila. Vou passar hoje aqui para vocês, tenho certeza que vocês vão assimilar aí, vão tirar de letra, tá bom? Bom, primeiramente, meninos, vamos lá então começar a nossa função exponencial. E aí, eu vou fazer uma introdução aqui no nosso conteúdo, que vai motivar, que vai, né, nos nortear aqui no início aqui da nossa aula, tá? Então, eu vou fazer uma introduçãozinha do que é a função exponencial. E eu vou fazer isso através de um exemplo, tá? De um enunciado. Então, a introdução aqui para o nosso problema é a seguinte, ó. Vamos lá, ó. Em uma colônia, é o exemplo mais clássico possível de função exponencial, tá? Em uma colônia, inicialmente, com 1 milhão de bactérias, o número de bactérias dobra a cada hora. Eu não entendo, meninos, muito bem assim da parte biológica, né, da coisa, mas imaginemos que elas se reproduzam lá de alguma forma e que essa quantidade de bactérias aí vai dobrando aí a cada hora, que vão chegando novos indivíduos, enfim, certo? Determine o número de bactérias, determine a quantidade de bactérias após. Então, vamos lá, eu separei aqui várias letras para a gente aproveitar esse enunciado aqui e fundamentar bem a ideia de função exponencial, tá? Então, letra A. Determine o número de bactérias após 1 hora. Bom, meninos, como é que a gente pode calcular essa quantidade de bactérias após 1 hora? Eu acho que é visível que a gente pode fazer assim, né? A gente tinha 1 milhão de bactérias. Depois de 1 hora não vai dobrar? Então nós vamos multiplicar por quanto? Em dobrar é multiplicar por 2. Se fosse triplicar, multiplicaríamos por 3. Se fosse cair pela metade, multiplicaríamos por 0,5, ok? Uma observação importante, meninos, a gente sempre faz a conta com a quantidade de bactérias que fica. Nunca com o aumento e nunca com a redução. É com o tanto que fica, certo? Vai ficar o dobro, por isso que eu vou multiplicar por 2, certo? Nesse caso aí, meninos, eu acho que é bastante tranquilo. A gente vai ter aí o quê? 2 milhões de bactérias, certo? Vou propor aqui uma letra B, vai começar bem tranquilo, agora a gente aprofunda, tá? Eu quero após 2 horas. Meninos, após 2 horas, o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter esse 1 milhão
de bactérias. Aí depois de 1 hora vai dobrar e depois de outra hora vai dobrar de novo. Então vão dobrar 2 vezes. Então é só fazer 1 milhão vezes 2 ao quadrado. E aí 1 milhão vezes 2 ao quadrado, meninos, vai dar o quê, hein? Vai dar 4 milhões de bactérias. Fechado? Vou propor para vocês aqui a letra C. Ó. Após 3 horas. Meninos, após 3 horas, ó, a quantidade de bactérias que a gente vai ter, ó, 1 milhão. Aí na primeira hora vai dobrar. Na outra hora vai dobrar. E na outra hora vai dobrar de novo. Então vai dobrar 3 vezes, tá? Então cuidado na hora de escrever isso daqui, ó, vai ficar 1 milhão vezes 2 elevado ao cubo. E aí 1 milhão vezes 2 ao cubo dão 8 milhões de bactérias, certo? E aí, meninos, eu queria muito que você prestasse atenção numa ideia, mas muito mesmo. Ó, observe. Daqui para cá, a gente dobrou a quantidade de horas, né? O tempo dobrou. A quantidade de bactérias também dobrou, certo? Agora preste muita atenção. Daqui para cá, agora de verde, ó, triplicou o número de bactérias. Desculpa, triplicou o tempo. A quantidade de bactérias triplicou? Não, foi multiplicada por 4. Então, meninos, eu queria que vocês percebessem que as grandezas aqui não são proporcionais, tá? Então, às vezes, o X, ele dobra, o Y, às vezes, não dobra, às vezes aumenta muito mais ou muito menos, tá? Então, cuidado, mas muito cuidado, tá? Na hora de resolver as questões aqui. As questões aqui, elas não dão certo por regra de 3, tá? E por quê? Porque as grandezas não são proporcionais, beleza? Ficou claro isso para todo mundo, né? Eu queria que você me respondesse, meninos, qual é a quantidade de bactérias que nós vamos ter após 10 horas. Poxa, após 10 horas, o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter 1 milhão, aí vezes 2, 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 vezes 2. Deixa eu ver se tem 10 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Então, isso é 1 milhão. Ficou claro aí para todo mundo, né? Que isso é 1 milhão vezes 2 elevado à décima. Meninos, 2 elevado à décima é 1024. Vamos arredondar para 1000, tá? Vamos arredondar para 1000. 1000 vezes 1 milhão deu 1 bilhão de bactérias, né? Na verdade, dá um pouquinho mais, né? Se a gente não arredondar. Mas dá quase aí, né? Um pouquinho mais aí de 1 bilhão de bactérias, certo? Então, muito cuidado aí, porque a função exponencial, ó, em 10 horas aí já tem uma quantidade muito maior. Ó, em 10 horas o valor ficou 1000 vezes maior, tá, meninos? Então, cuidado. Tudo que cresce ou decresce de acordo com a função exponencial pode aumentar ou pode diminuir muito rápido, tá? As nossas dívidas, elas aumentam. Se você tiver uma dívida um dia na vida, Deus te proteja que você nunca tenha, mas se um dia tiver uma dívida, ela vai aumentar de forma exponencial. Então, muito cuidado, porque se você não pagar rápido, logo isso pode ir virando uma bola de quê? Que o pessoal fala aí no dia a dia? Uma bola de neve, tá? E às vezes a gente não consegue pagar mais. Graças a Deus, que o investimento financeiro também é assim. Então, às vezes você investe um pouquinho lá, mas devagarzinho, com o passar do tempo, esse pouquinho vai virando um pocão, que vai ficando maiorzinho, e se você deixar esse investimento aí por muito tempo, aí, vários anos, pode ser que dê uma bolada no final, pode ser que valha a pena, tá? Vocês são jovens aí, ó, às vezes faz, né, se eu falar para você investir um dinheiro aí por 20 anos, às vezes nem 20 anos na cara aí você tem, você pode pensar, poxa, isso é muito tempo. Para pensar, se você tem hoje 20 anos, daqui 20 anos você tem 40. Você ainda vai estar muito longe de aposentar se você for um trabalhador comum, tá? Então, fazer um investimento hoje por 20 anos, eu também não sou tão velho assim, parece que é muito longe, mas na verdade não é, tá? Daqui 20 anos eu vou ter que estar trabalhando provavelmente ainda, né? Então, pense com carinho, tá? Às vezes a gente investe um pouquinho, né? Devagarzinho, parece que não dá nada, mas ao longo de muitos anos esse negócio aumenta e aumenta para valer. Tá? É claro que às vezes não vai virar 1 bilhão de reais, né? Mas já é alguma coisa. Beleza? Tá, meninos. Aproveitando a ideia intuitiva, então... Professor, Oi? eu dei uma viajada aqui, eu sei que tá errado, mas mesmo assim eu queria falar. Sim, claro, tô aqui. Tipo, eu pensei assim, se fosse pra mim fazer uma questão dessa, eu ia pegar e multiplicar por 60, porque 1 hora tem 60 minutos, né? Mas não pode em hipótese alguma, né?
De jeito nenhum. Eu Você vai ver, viajei. inclusive, exatamente o que eu vou fazer agora. Você vai ver que eu vou fazer agora ali quando eu colocar em minutos, tá? Muito, muito, muito cuidado mesmo. Esse é um erro bastante comum, tá? Assim, sinceramente, é um erro que eu esperava alguém cometer. Não sei se alguém ia falar, né? Mas obrigado. Eu adoro quando vocês falam e comentam aqui comigo, porque esse erro não é só seu. Com certeza seria de muita gente, tá? Com certeza mesmo. Eu queria que você parasse para pensar agora também qual seria a quantidade de bactérias após T horas. Então, qual seria a quantidade de bactérias após T horas? Ó, a gente começa com 1 milhão, certo? E a gente teria que multiplicar por 2. Quantas vezes? Observe aqui, meninos. Observe muito bem, ó. Preste bastante atenção no que eu vou fazer aqui agora. Aqui, ó, era 1, não era? Vou colocar um pouquinho mais transparente aqui, tá muito escuro. Aqui era 1, não era? Observe que meu 2 aqui está elevado a 1. Ó. Quando não tem nada, está 2 elevado a 1, certo? Aqui o meu tempo era 2, ó, o meu 2 ficou elevado ao quadrado. Aqui eram 3, ó, o meu 2 ficou elevado ao cubo. Aqui eram 10 horas, ó, o meu tempo aqui, ó, ficou multiplicado aqui, ó, vezes 2 elevado a 10. Meninos, se eu tenho T horas, preste muita atenção. O que isso significa? Que esse 2zinho aqui vai ser multiplicado por ele mesmo T vezes. E se ele vai ser multiplicado por ele mesmo T vezes, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, então, que eu vou ter 1 milhão vezes 2 elevado a T, tá, meninos? Então, a mágica é essa aqui, ó. Você percebe que esse parâmetro 2, que essa base 2, vai ficar se repetindo, né, em T horas elevado a T, tá, meninos? E aí, ó, após 1 hora, você coloca no T o valor 1. Depois de 2 horas, você coloca no T o número 2. Depois de 5 horas, você coloca no T o número 5. Depois de 1000 horas, coloca no lugar do T o número 1000. E aí você vai substituindo, tá? Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, inclusive, eu não sei quem que participou aqui agora, para mim não apareceu o nome, mas vocês conseguiram entender essa primeira ideia? Essa ideia é a ideia mais básica da aula de hoje. Eu ainda quero aprofundar. Tem alguma pergunta sobre isso que eu acabei de fazer? Tudo certo, professor. Tá, então vem cá comigo que eu vou te propor uma pergunta agora que eu tenho muito medo. Mas eu vou te fazer a pergunta. Não tô fazendo nada, vou te fazer a pergunta. Vou colocar aqui e vou te dar um tempinho para você pensar, tá? Determine a quantidade de bactérias após meia hora. Qual que é a quantidade de bactérias após meia hora? Pensa aí. Enquanto você vai pensando, eu quero abrir sua cabeça para um detalhe. Se, por exemplo, estiver acontecendo uma reprodução de bactérias, essa reprodução de bactérias, ela não acontece assim, ó, do nada. Tá lá 1 milhão de bactérias, dobra a cada hora, né? Aí tá lá assim, ó, 59 minutos, 59 segundos. Continua 1 milhão, aí a hora que dá 1 hora certinho, pá, de uma vez assim, né? Instantaneamente surge e dobra a quantidade de bactérias. É assim que funciona? Não. O crescimento dessas bactérias, é de uma forma mais o quê? Ó, é de uma forma mais contínua, vai crescendo devagarzinho, aí vai aumentando, até que uma hora dobra, certo? E aí eu queria que você pensasse, então, qual é a quantidade de bactérias após meia hora? Alguém gostaria de falar para mim aí no chat, ou alguém gostaria de falar, ativar o áudio e dizer para mim quantas bactérias vai ter? Ó, inicialmente tinha 1 milhão. Depois de 1 hora, deu 2 milhões. Em meia hora, né? Em meia hora, quantas bactérias vão ter? Quem arrisca aí? Quem fala aí para mim? 1 milhão? 1 milhão já é o começo. Professor. Então, para quem Não, respondeu 1 milhão... Eu e-mail. Quem falou 1 milhão aí? Vamos conversando junto aqui, vamos discutir. Quem foi foi? Clarine. Porque se Clarinho, 1 hora... Mas... Não, Vem 1 cá, hora deu Clarine. 2 milhões. 1 hora deu 2 milhões, isso. Então, com Então, em meia hora, hora... você acha que não aumentou nada? Ai, meu Deus. Vai Aumentou também meio, não, não? Clarine. Hã? Aumentou meio, tipo metade, mais da Aumentou metade. metade. Por que você acha que aumentou metade, Clarine?
Pera, eu tô pensando, né? Que eu tenho medo de errar. Não, aí nós estamos aqui para isso. Aí. Eu perguntei, foi para isso mesmo. Você respondeu aí que foi metade, que aumentou, né? Aqui no chat, a Rayara também falou metade, né? Que iria para 1,5 milhão. Por que vocês estão pensando isso? Eu quero entender o que passa na cabecinha de vocês. Porque Vai, uma fala aí hora pra foi mim. 2 milhões, foi o inteiro. Então, se meia hora, eu acredito que seja mais um pouco da metade. Tipo, do todo. Então eu vou falar o que vocês pensaram, tá? Porque eu sei o que vocês pensaram. Não estou falando que está certo, mas eu vou dizer o que vocês pensaram. Professor, em 1 hora aumentou 1 milhão. Meia hora não é metade de 1 hora? Então também vai ser metade, vai aumentar 500 mil. Foi isso que vocês pensaram, foi ou não foi? Sim. Foi. Agora eu pergunto, tá certo? Não, quer ver? Ou sim. Acho que não. O que eu falei para vocês? Que não pode fazer por regra o quê? De 3. É. E as grandezas aqui não são proporcionais. O crescimento aqui não é linear, o crescimento aqui é exponencial. E eu mostrei isso para vocês, ó. Se a gente fizer aqui, ó, de 1 hora para 3 horas, de 1 hora para 3 horas, triplicou o tempo. A quantidade de bactérias aqui, ó, triplicou? Não. Então, esse raciocínio de vocês, de falar que o tempo caiu pela metade, que a quantidade de bactérias ficaria a metade, ele está completamente errado. Mas eu achei ótimo vocês falarem isso, sabe por quê? Porque esse é o erro de 99,9% dos alunos. Vocês estão erradas, claro, mas eu achei ótimo, eu perguntei esperando essa resposta de vocês duas. E eu tenho certeza que um monte de gente não respondeu, mas pensou exatamente a mesma coisa. Você vai me prometer uma coisa. O crescimento é exponencial. Nunca na sua vida você vai pensar desse jeito. Não é por regra de 3. Nunca vai dar certo. As grandezas não são proporcionais, tá? Eu vou fazer um aqui, ó. Eu pulei um valor aqui que eu poderia ter feito, que eu acho que exemplificaria muito bem o que eu estou querendo te mostrar. Quer ver só? Olha para cá, aqui no meio do meu rabisco aqui, eu vou fazer com 4 horas. Certo? Com 4 horas, como é que ficaria a conta? Ó, eu não tenho letra para isso, eu vou puxar até uma seta aqui, porque eu não tenho letra entre C e D, né? Mas como é que ficaria a conta? Ó, ficaria 1 milhão vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Dobraria 4 vezes, né? Então ficaria 1 milhão vezes 2 elevado à quarta. Quanto que é 2 elevado à quarta? É 16. Vai dar 16 milhões. E aí, meninos, eu queria que você percebesse isso aqui. Ó. Presta atenção que eu vou apagar essa seta aqui. Vou apagar de cá também, que eu quero que você olhe para cá. Ó. Preste atenção. Pelo amor de Deus. Você não erra nunca mais na sua vida. Aqui era 2. Aqui é 4. Do 2 para o 4, dobrou. Quantidade de bactérias que eu tinha com 2 horas? 4 milhões. Quantidade de bactérias que eu tenho com 4 horas? 16 milhões. Te pergunto, dobrou? Fala aí para mim, ativa o áudio. Dobrou ou não? Não. Não. E por que não dobrou? Porque as grandezas não são proporcionais, certo? Então, se o tempo dobrar, o valor às vezes não dobra. Às vezes fica muito maior, ou às vezes fica muito menor. Então, é a primeira coisa que eu queria que você soubesse é isso, tá? Que por regra de 3 vai dar errado. Professor, beleza, eu já sei que tá errado. Então, como é que faz certo? Então, Mas e no caso, meia hora, você multiplicasse por meio? Mas aí que tá, não é multiplicar por meio. Tem um detalhe, presta atenção. A gente vai ter que elevar a potência. Isso, não tem como você Não, multiplicar. mas é que eu tava pensando em fazer como o senhor fez. Colocar meia hora, aí fazer 2 vezes meia, e depois você elevava, igual o passo a passo. Você elevava Isso, sobre Mas olha 2. só, tá quase lá o raciocínio certo. Presta atenção. Presta atenção aqui, vou pintar aqui de roxo, ó. Quando é T horas, você não colocou elevado a T? O que é meia hora, meninos? Meia hora não é 0,5 horas? Como é que vai ficar a nossa conta, então? Ó, nossa conta vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 milhão vezes 2
Elevado a quanto? Elevado a 0,5. Professor do céu, quanto que é 2 elevado a 0,5? Aí eu te pergunto. Eu fiquei aqui as 2 últimas semanas falando de matemática básica à toa, por acaso. É para você chegar aqui ó, e conseguir resolver. O que é 0,5? Vem cá comigo, ó, vai ficar 1 milhão. Raiz de 2. Isso, Tino. 1,4, então. Isso. É 2 elevado a meio, né? E aí lembra lá da regra do solzinho? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então vai ficar 1 milhão vezes raiz de 2. Raiz de 2, eu vou fazer aqui na calculadora do meu celular, tá? Na calculadorinha do celular aqui, ó. Vou deitar aqui para poder ativar aqui a... Ó, deu 1,414. Eu vou aproximar para 1,4, tá? Então ficou aproximadamente 1,4 milhões de bactérias. Ah, professor, Agora eu entendi. 1,4 e 1,5 é a mesma coisa. Não é, não. Porque lá no Enem, lá no seu vestibular, vai ter para você marcar 1,4 e vai ter para você marcar 1,5. Se você marcar 1,5 tá errado, pode de jeito nenhum, tá? Vocês conseguiram perceber a diferença? Nossa, não erro mais nunca. Engraçado. Vocês prometem para mim? O raciocínio tava certo, só que eu fiquei A gente não... fazer a conta e falei errado. Vocês fizeram a conta errada, né? De outro jeito. Vamos melhorar um pouquinho mais ainda? Eu quero melhorar um pouco mais ainda com vocês, ó. Eu vou deixar aqui para você colar, tá? Deixei a beiradinha ali de cima. Depois eu ajeito aqui para ficar a tela inteira no outro slide, ó. Preste muita atenção. Agora é só para os fortes. Agora a gente vai separar, né? Como o pessoal brinca aí, os homens dos meninos, as mulheres das meninas, né? Agora é só para quem é muito, 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 muito fera mesmo. Professor do céu, então eu vou até desligar. Tchau, obrigado, foi bom. Não, que isso, meninos, fica aqui. Olha só, presta atenção. Preste atenção. Eu vou até colocar aqui no cantinho para você lembrar, ó. Como é que ficou quando eram T horas? T horas, como é que ficou? Ficou 1 milhão vezes 2 elevado a T. Não foi isso? Agora eu venho aqui e apago essa coisa que eu escrevi aqui. Não foi isso? Agora presta atenção, preste muita atenção. E se eu quiser que você me dê a função daqui T minutos. Peraí que eu vou te mostrar aqui o problema. Se você fizer igual antes e colocar 1 milhão vezes 2 elevado a T, preste atenção no que você está fazendo. Esse T aqui, ó, ele está em minutos. O que vai acontecer do jeito que você acabou de escrever aqui para mim? Ó, preste atenção, não copia não que está errado. Quando o tempo for de 1 minuto, como é que daria a conta? Ó, 1 milhão vezes 2 elevado a 1. Quanto que é 2 elevado a 1? É 2. Quanto que é 2 vezes 1 milhão? 2 milhões. Te pergunto, depois de 1 minuto, vai dar 2 milhões? Não. E por que não? Vamos voltar aqui no anterior, ó. Depois de 1 hora que dá 2 milhões. Então, meninos, existe uma diferença na função quando ela está em horas e na função quando ela está em o quê? Minutos. Sem eu ter que explicar. Vamos ver se alguém aqui já sabe. Como é que seria essa função? Eu quero que vocês errem, pode falar mesmo. Como é que seria essa função para o tempo em minutos? É 1 milhão vezes 2 o quê? Elevado 1 sobre 60? Isso, perfeito. Quem foi que falou para mim aí? Lucas. Lucas, parabéns. Eu Lucas. pensei isso também, só não tive coragem de falar. Mas tem que ser corajoso, então. Próxima vez você fala. Lucas, parabéns, cara. Tem que ser T sobre 60. E por que tem que ser T sobre 60? Porque aí, a hora que passar 60 minutos, olha só, se aqui for 60 minutos, você vai dividir por 60, vai ou não vai? E aí vai dar 1. Aqui o expoente todinho aqui, ó, vai dar 1. Quanto que é 2 elevado a 1? É 2. Vai dobrar depois de 60 minutos, depois de 1 hora. Perfeito seu raciocínio. Então, meninos,
Se você quiser decorar, decore e seja feliz. Se você consegue entender, maravilhoso. O professor não consegue entender, então decora. Eu vou te ensinar como é que faz todos. Você vai colocar 2 elevado a t. Se for em hora. Se o tempo tiver em minutos, primeiro em minutos, aí você vai dividir. Quantos minutos tem numa hora? 60. Acabou. Professor, o exercício pediu para mim, ele falou lá que a população dobra a cada hora, mas ele pediu a função quando o tempo está em segundos. Beleza, quantos segundos tem em uma hora? 3.600. Pronto, é sempre assim, tá? Você coloca lá 2 elevado a t, e aí divide por 60 se tiver que colocar em minuto, ou divide por 3.600 se tiver que colocar em segundos. Posso ser honesto com você? Muito franco? Seria uma questão muito, muito, muito difícil se ele pedisse em minutos. Mas eu já vi isso em prova de vestibular. Ah, eu não sei qual é a prova que você quer fazer, então fique atento, professor. tá? E eu vou te mostrar agora que dá certo, tá? Eu vou jogar mais valores aqui, você vai ver que funciona. Mas diga, quem me chamou? Foi Clarine. E para mim, que eu já vi um tipo de questão dessa, não sei se foi no Enem, mas parece que caía como logaritmo. Sim, aparece sim. Eu E não vou dar parece aula de ser muito logaritmo para complicada, você mas nesse resolvendo semestre. assim, não é tanto. Eu te falo que tem do Enem, porque eu resolvi ontem, né? Numa outra escola que eu trabalho, eu dei aula de logaritmo lá para eles. Eu vou dar aula de logaritmo para vocês também em agosto. E eu resolvi uma questão justamente do Enem, tá, meninos? Que envolvia logaritmo e uma função exponencial que envolvia tempo. O tempo estava em minutos. Sim, e Então, foi de tem que tomar tempo. esse cuidado. Foi um professor que me apresentou essa questão. Eu vou E eu fazer essa pilhei muito questão, nela. eu vou fazer exatamente essa questão com vocês, só que lá em agosto, se Deus quiser, presencialmente, tá? Sim, E aí a gente vai tranquilo. entender e vai melhorar isso aí, tá? Por enquanto, eu tô te ensinando só a Tranquilamente. montar. Na hora de resolver, quase sempre mesmo vai ter logaritmo, tá? Mas vamos sofrer por antecipação, não, uma coisa de cada vez. Se você aprender a montar, eu já estou satisfeito, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui os outros casos, alguns outros exemplos numéricos. Eu tenho só mais 5 minutos de aula, eu preciso te mostrar aqui mais alguns casos só para que você perceba. Ó, por exemplo, vamos lá. O que eu disse para vocês aqui, falando mesmo, agora eu vou escrever. Ó. Qual que seria a população de bactérias após 60 minutos? Então, ó, após 60 minutos é 1 hora, não é? Então tem que dobrar. Vamos ver se vai dobrar mesmo? Vamos ver se a nossa função está certa? Vamos ver se a nossa função está certa. Ó, é só pegar o tempo aqui que está em minutos e jogar aqui na função. Ó. Vamos ver se vai dar certo? Ó, vai ficar 1 milhão vezes 2 elevado a 60 dividido por 60, tá? E aí, meninos, me ajuda, ó. 60 dividido por 60 é 1, não é? Então ficou 1 milhão vezes 2 elevado a 1. Quanto que é 2 elevado a 1? É 2. 2 vezes 1 milhão deu 2 milhões, ó. Como era de se esperar, se dobra a cada hora, depois de 60 minutos, dobrou, virou 2 milhões. Fez sentido para vocês? Deixa eu fazer outro aqui, ó. H, letra I. Depois de 120 minutos. Meninos, o que é 120 minutos? Não são 2 horas? Vamos voltar aqui, ó. A gente já fez, ó. Com 2 horas, ó. Com 2 horas tem que dar 4 milhões. Vamos ver se vai dar 4 milhões mesmo? Vamos voltar aqui, ó. 120 minutos. Vamos lá? Vem comigo fazer a continha. Eu vou pegar o meu 120 e vou colocar no lugar do tempo, ó. Vai ficar assim, ó. 1 milhão vezes 2 elevado a 120 sobre 60, ó. Tá aqui o 120, certo? E aí, meninos, como é que ficaria? Ó, presta atenção. Vai ficar assim, ó. 1 milhão vezes 2 elevado. Quanto que é 120 sobre 60? Não são 2? Vai ficar 2 ao quadrado. Ah, quanto que é 2 ao quadrado? São 4. 4 vezes 1 milhão são 4 milhões. Meninos, eu acho que vocês pegaram a manha. Quer ver? Vamos fazer outro. GHI, letra J. Como é que seria depois de 30 minutos? Professor, nós já fizemos depois de 30 minutos. Ó. 30 minutos também é conhecido como sendo meia hora. Nós já fizemos. Deu aproximadamente 1,4, não foi? Vamos ver se está certo mesmo? Vamos conferir aqui, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 1 milhão vezes 2 elevado a 30 sobre 60, ó.
Esse aqui é o tempo em minutos. Aqui é o tempo em minutos também. Ó. Me ajuda aí a fazer a continha. Ó. Vai ficar 1 milhão vezes 2 elevado a meio. O que é 2 elevado a meio? É raiz de 2. Então, deu 1 milhão vezes raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Eu fiz aqui na calculadora. Ó. Então, vai dar aproximadamente 1,4 milhões. Meninas, vamos ver se você ficou fera mesmo. Mas fera mesmo. Pega a calculadora aí do seu celular. Nós temos menos de 1 minuto. JK. Qual que vai ser aí a quantidade de bactérias após 20 minutos? 20 minutos, vai ficar assim, ó, 1 milhão vezes 2 elevado a 20 sobre 60. E aí, meninos, como é que eu faço aí? 20 sobre 60. Você concorda comigo que isso aqui é 1 milhão vezes 2 elevado a 1/3? Opa, então isso aqui é 1 milhão vezes raiz cúbica de 2. Jesus amado, quanto que é a raiz cúbica de 2? Vou fazer aqui na calculadora, ó. Raiz cúbica de 2. Ó, 2, raiz cúbica. É 1,26. Então vai dar aproximadamente 1,26 milhões de bactérias. Vamos ver se você faz aí para mim, ó. Vamos ver se dá tempo. Se cortar no meio aqui já era, mas vamos lá. IJK, letra L. Depois de 10 minutos, meninos, tem que ser com calculadora. A gente não dá conta de fazer isso aqui na mão. Mas talvez o vestibular te dê essas informações lá para você fazer a conta. Ó, 1 milhão vezes 2 elevado a 10 sobre o quê? 60. Vai ficar 2 elevado a 1/6. O que é 2 elevado a 1/6? É, na verdade, raiz sexta de 2. Raiz sexta de 2 na calculadora, ó. 2 elevado a 1/6. Jesus amado, deixa eu fazer aqui, ó. Tô fazendo aproximado, tá? Deu mais ou menos 1,12, tá, meninos? 1,12 milhões de bactérias. Meninos, vocês aprenderam a montar a função exponencial? Esse era o objetivo da aula de hoje. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Tchau, professor. Amei essa aula de hoje. Nós aprofundamos muito